Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Temos uma nova videoaula de português. E o assunto de hoje é predicativo do sujeito e predicativo do objeto. De certa forma, é uma sequência do assunto da videoaula da semana passada, que foi verbo de ligação. Eu cheguei a adiantar para vocês. Naquele momento a gente estava vendo verbo de ligação porque tem uma relação direta com o predicativo, que era o assunto que a gente veria a seguir. Então vamos lá. Predicativo é um termo integrante da oração que atua como complemento. Ele tem a função de atribuir uma característica a outro termo da oração. É o termo que confere ao sujeito e ao objeto uma qualidade, uma característica. Então, a função do predicativo é atribuir uma característica a esse outro termo que pode ser o sujeito ou o objeto. Existem dois tipos de predicativo. O predicativo do sujeito, que é aquele que atribui uma característica ao sujeito, obviamente. E o predicativo do objeto, que já é aquele que atribui uma característica ao objeto. Primeiro vamos ver predicativo do sujeito. É o termo que caracteriza o sujeito da oração. A modelo é desastrada. Nós temos aí como sujeito a modelo. Temos o verbo de ligação é, e temos como predicativo, o termo que caracteriza esse sujeito, que é a modelo desastrada. Então, observem que quando nós vimos verbo de ligação, a gente falou que a função dele era fazer a ligação entre o sujeito e a sua característica, o seu predicado. Olha aí. O sofá está sujo, é o outro exemplo. O sujeito é o sofá. Temos o verbo de ligação está, que nós vimos que são aqueles verbos vazios de significado, que não indicam, a ação. E temos qual predicativo, qual característica desse sujeito? Sujo. O sujeito é o sofá e a característica dele no momento é sujo. Assim é o predicativo do sujeito. Ficando claro que para você pensar em predicativo, é porque você já sabe onde está o sujeito que nós já vimos. Que aí fica bem mais fácil você achar qual é a característica dele, se você souber qual é o sujeito. O papel do predicativo do sujeito pode ser desempenhado por substantivo ou palavra substantivada. Nós temos aí fumar é um vício, vício, substantivo. Esse é o porquê da questão, Uma palavra aí substantivada, porque ela originalmente não é um substantivo. É uma conjunção, Adjetivo ou locução adjetiva. A garota é estudiosa. O mais puro amor é o de mãe. Temos estudiosa como adjetivo e de mãe, locução adjetiva. Pode ainda ser um pronome. O professor sou eu. Os alunos éramos nós. Numeral. Éramos 6 na família. Meus melhores amigos são apenas 2. Ou uma oração inteira pode fazer o papel de predicativo do sujeito. A verdade é que eles não compareceram ao espetáculo. O certo é que nada sei. Então, nós temos aí várias classes gramaticais, no caso até uma oração, que pode desempenhar o papel de predicativo do sujeito. Temos, como eu falei, que eram 2 tipos, temos predicativo do objeto. É o termo
que caracteriza o objeto direto da oração. Temos exemplos? As professoras deixaram as crianças satisfeitas. Nós temos as professoras como sujeito, temos o deixaram, que é o verbo. Se eu digo as professoras deixaram, você vai me perguntar, deixaram o quê? Deixaram quem? Esse verbo deixar, ele pede um complemento, que no caso é o objeto direto, as crianças. E essas crianças, qual a característica delas? Satisfeitas. Então, satisfeitas, predicativo do objeto. Ela viu um homem apressado. O ela é sujeito, viu é o verbo. E se a gente pensar no verbo ver, a gente vai perguntar, viu o quê? Ou viu quem? Então, o homem é o complemento, é o objeto direto do verbo ver. E esse objeto, ele tem uma característica? Sim. Como esse homem é? Ou como esse homem está, né? Apressado. Então, apressado, predicativo do objeto. O predicativo do objeto, ele já pode ser expresso por um substantivo ou por um adjetivo. Diferente lá do predicativo do sujeito, né? Tinham várias possibilidades. Do objeto já um pouco mais restrito. Promete que algum dia me fará baronesa? Um adjetivo. A moça ganhou flores perfumadas. Flores perfumadas, um adjetivo. Ok? Independe da posição. Isso aí é um detalhe bem importante, tá? Ela entrou em casa apressada. Temos aí ela como sujeito, temos o entrou como verbo e temos em casa. Ela entrou onde, né? É o em casa. Está lá no final. Mas é predicativo do objeto? Não. Sequer tem objeto aí, porque se em casa é um adjunto adverbial de lugar. Não é objeto do verbo entrar. Esse apressada está lá no final, mas ele é característica do sujeito. Então, é predicativo do sujeito. É muito importante ficar atento a esse detalhe, porque muitos alunos acabam errando, porque pensam assim, quando está mais para o início é predicativo do sujeito, quando está mais para o final é predicativo do objeto, porque vem sujeito, vem verbo, aí depois vem o complemento do verbo, que é o objeto, e então quando está lá no final é a característica desse objeto, nem sempre. Tem aí um exemplo simples, ela entrou em casa apressada. Esse apressada é característica do sujeito, é predicativo do sujeito. Um outro detalhe importante é que normalmente o predicativo do sujeito, principalmente, ele está relacionado ao verbo de ligação. Mas a gente não pode considerar uma regra. A engenheira corre feliz. A gente tem aí um verbo, né? O verbo correr. E depois dele, que é um verbo de ação, né? Depois dele a gente tem um predicativo do sujeito, né? Uma qualidade dessa engenheira. Joana saiu aborrecida. Sair também é um verbo de ação. E mais aborrecida é um predicativo do sujeito. Outro detalhe importante para a gente ressaltar que o predicativo do objeto normalmente se refere ao objeto direto. E qual é a característica do objeto direto? É aquele que não é regido por preposição. Raramente, né, ele se refere a um objeto indireto, mas pode acontecer. Todos o chamam de irresponsável. Então,
Temos aí esse o, que é o objeto, né? Chamam quem? É esse o. E como é esse quem aí? Irresponsável. Então, chamam de irresponsável, a gente tem aí um objeto indireto. Ok? Fiquem bem, continuem se cuidando. Em breve daremos continuidade. Eu aguardo vocês lá no nosso encontro pelo Zoom para a gente conversar um pouco mais sobre os tipos de predicativo. Até mais, pessoal!